Olá, boa noite para todo mundo. Esperar as pessoas entrarem aqui, só um minutinho, que a gente já vai começar a nossa live. Olá, Gilberto já chegou aqui, deixa eu chamar você já. Só um minutinho. Deixa eu mandar um convite aqui pro Gilberto, só um minuto. Esperar o pessoal entrar. O Gilberto conectar. Olá! Oi, nós aqui! Tudo bem, Gilberto? Eu tô ótimo, e você? Tudo bem. Deixa eu só fixar aqui o comentário para as pessoas que estiverem entrando agora saber do que a gente está falando. Só um minutinho. Muito bom! Boa noite aí para todo mundo. E aí, meu amigo, quanto tempo? É verdade, né? É verdade, Né? faz muito tempo, mas olha só a tecnologia encurtando os espaços, né? E É. fazendo com que nós nos encontremos aqui. Eu estou muito feliz por você, né? Feliz pelo trabalho que você está fazendo, pela sua audiência, né? Feliz mesmo. Ai, que bom. Eu também estou feliz que você aceitou o convite. E eu tenho uma boa lembrança sua dos negócios, até da época da escola de inglês. Por isso até que eu tive esse insight de te convidar. E gosto, e tenho acompanhado o seu trabalho, né? E aí eu gostaria também, primeiro, para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse, para a gente poder começar a bater o nosso papo. Tá bem, então vamos lá. Meu nome é Gilberto Chaves, né? Então, na verdade, esse é o meu nome artístico, né? Meu pai está aqui do lado, e do meu pai eu herdei o Azevedo, então meu nome completo é Gilberto Chaves Azevedo, né? Um dia eu conto para vocês essa história, por que o meu nome é Gilberto Chaves, o nome artístico, mas não hoje. Mas eu sou empresário há 23 anos. Quando a Suelen me conheceu, eu já era empresário, mas eu estava num momento muito difícil da minha vida, mas aqui já vai a primeira dica do que nós vamos falar hoje. No momento que a Suelen me conheceu, eu devia 1 milhão, mas ela nunca soube disso. E ao contrário, ela falou, era da época que eu te conheci, me veio o insight para eu te chamar para estar aqui hoje. E como nós vamos falar de mentalidade, isso já vai mostrar uma das coisas. Olha, a Suelen me conheceu, nós estávamos juntos todas as semanas, mas ela nunca ficou sabendo que eu devia 1 milhão. Então vem aqui a primeira coisa, né? Mas, felizmente, essa foi uma passagem da vida superada, né? Hoje a gente mudou de fase e a gente também vai falar sobre isso. Essa questão de mentalidade é importante para isso, né? Então hoje eu tenho alguns negócios, tá? Mas o meu principal negócio é uma escola de inglês. Desculpa, porque na época que eu conheci a Suelen eram escolas físicas, tá? A gente quebrou e essas escolas fecharam, ficou lá uma ou outra unidade aberta, e o que aconteceu ao longo do tempo é que essa escola se transformou numa escola online. Então nós fomos aí um dos primeiros a tirar proveito dessa tecnologia, e hoje nós somos então uma escola online. Eu tenho outros negócios, esses negócios são online também, a maioria deles, né, são modelos que nós trouxemos dos Estados Unidos, e basicamente é isso que a gente faz hoje. Então, no meu negócio principal, a gente ensina as pessoas a falar inglês, e nos meus outros negócios nós ensinamos as pessoas. É ruim dizer isso, mas tudo bem, vai. Nós ensinamos as pessoas a ganhar dinheiro, mas usando estratégias de marketing digital. Isso eu acho que define melhor. Aí, ó, grande Gilberto, resiliente, empreendedor e boa gente. Que legal! Que legal! Deixa eu só deixar um recado também. Quem tiver alguma pergunta, tiver algum insight, quiser fazer alguma coisa, principalmente algum comentário, curiosidade, agora é o momento, tá? Porque a gente quer trabalhar para todo mundo aqui crescer de alguma forma, né? Então, Gilberto, deixa eu só também te explicar aqui qual é o meu intuito também com as minhas lives. Obviamente
como hoje, como advogada, e na época que eu te conheci, eu nem era advogada ainda, né? Na ocasião, o que que acontece? Eu senti que não é só você ter uma formação acadêmica, ou seja ela lá qual for, que você é capaz de empreender. Porque por mais que você seja por exemplo, um médico, um dentista, um engenheiro, você precisa fazer com que aquele seu trabalho circule. Então, assim, eu gosto de ajudar e pensar isso. Tanto os meus colegas advogados, como de outras áreas, como também os empresários, que eu trabalho com muitos empresários que vêm enfrentando dificuldades, estão em crise. E agora, principalmente com o Covid, muitos pediram pausa nos contratos, ou tiveram que suspender mesmo. E você percebe que eles ficam muito desanimados, muito tristes, muito inseguros em recomeçar, sabe? Aí isso me motivou a não só levar conhecimento jurídico, através dos meus conhecidos, do que eu sei, mas também tentar ver uma forma de contribuir para a gente. Vamos se unir, vamos fazer uma corrente do bem, vamos crescer e vamos se ajudar, porque é difícil mesmo a vida. Mas eu vejo que a gente tem que mudar. Na época, acho que você tinha até indicado um livro, não sei o que, do sucesso. Eu até li esse livro, mas eu não lembro o nome dele agora. E já estava ali aquela chavezinha para mudar, né? Que está tudo dentro da sua mente. É como você encara. Por exemplo, você poderia ter encarado aquela sua dificuldade como o fim da linha. Só que não. E tem até uma pergunta aqui, ó. Como foi a mudança do físico para o digital? Como foi esse processo? Então vamos lá. E vamos continuar nessa direção. E eu tenho algumas coisas, muitas coisas para contribuir com a sua audiência e até com você, tá, Suelen? E é uma pena. Eu tenho uma amiga que deveria estar aqui, porque ela viu o seu anúncio, né? E ela me deu os parabéns que eu ia participar da sua live. E ela é advogada também. Mas, às vezes as pessoas estão trabalhando tanto, que elas estão presas às circunstâncias e não conseguem enxergar as oportunidades que elas têm além disso. Mas, porém, todavia, como dizia minha mãe, vamos lá. Como foi a mudança do físico para o digital? Então vamos lá falar daquilo que a Suelen falou. E eu não quero que você ache que eu estou falando para a plateia. Então, eu quero dizer para você como foi essa mudança para mim. Em primeiro lugar, eu vivi a fase dos ais. Então, para quem é um pouquinho mais velho, viu aquele filme da hiena, do Hart, que ele dizia assim, ó dia, ó céus, ó azar. Eu me transformei nessa pessoa. Eu era o ó dia, ó céu, ó azar. Mas, no fundo, por trás disso, eu mantive uma esperança. Então, eu cheguei a ter um quadro depressivo, e eu reconheço isso hoje, não na época, mas por trás desse quadro depressivo tinha uma esperança. E isso é importante, porque a depressão absoluta é quando você não tem nem esperança. Aí é muito perigoso isso, porque o próximo passo é o suicídio, tá? Eu não cheguei perto disso, porque eu mantinha como pano de fundo uma esperança de que as coisas iam melhorar. Como foi essa mudança para o digital? Chegou o ano 2000, todo mundo falou, Jober, você tem que ir para a internet, você tem que ir para a internet, você tem que ir para a internet. Eu nem aí para isso. Eu não estava nem aí para a internet. A gente estava indo bem com as nossas escolas físicas, Mercedes, nesse é o momento que eu estava bem, tá? Mas eu não acho que a Suelen me pegou nessa época, assim. Eu acho que não, porque ela era mais jovem. Mas eu estava lá, Mercedes, tal, e a vida era bela. Mas em 2002 eu quebrei, mas as pessoas só foram perceber até em 2004. Porque aí a Mercedes foi embora, tal. Enfim, em 2004... Na verdade, em 2002, quando eu quebrei, e aí, para aqueles que acreditam em Deus, que estão aqui, é uma das coisas mais surreais que aconteceu na minha vida. Por quê? Deus mandou a resposta certa na hora certa. Vamos falar da primeira mentalidade? A Suelen ainda não me conhecia nessa época. Eu estava com tanta dó de mim mesmo,
mas com tanta dó. Eu estava lá no ó dia, ó céu, azar, o mundo não é justo, eu estava tentando ajudar as pessoas. E como que isso foi acontecer comigo? Mas eu não fazia isso em público. Eu fazia isso quando eu estava sozinho. Quando eu encontrava a Suelen, e aí, Gilberto, como é que estão as coisas? Eu, tudo ótimo! E isso não era uma máscara que eu usava. É porque eu acreditava e continuo acreditando nisso, que eu vou dizer para você, eu não tenho o direito de estragar o seu dia com a minha cara amarrada, com a minha cara feia, com o meu mau humor, com o meu pessimismo. Desculpe, eu não tenho esse direito. Então eu me treinei para isso, sabe? Eu estou treinado para encontrar você e falar que está tudo ótimo, falando de mentalidade. E em 2002 apareceu um rapaz e falou assim, Gilberto, eu quero levar você para a internet. Nós começamos o projeto e, gente, eu não sei o quanto vocês vão entender o que eu vou dizer aqui agora, mas eu queria tanto que vocês prestassem atenção no sentido de ver como uma mente focada na dor, no sofrimento, na autopiedade, e aí enviesada para o fracasso, o quanto ela pode atrapalhar a sua jornada para o sucesso. Nós começamos o trabalho. Beleza, ele estava 30% pronto ou 70%, dependendo do que você considerar, tá? Ele estava 30% ou 70%, mas isso não é o mais importante. Só que aí o rapaz que ia me levar para a internet, ele recebeu uma proposta. E eu falei assim, e olha só como a minha postura foi uma postura de integridade, de honestidade. Eu falei assim, eu já quebrei, ele não sabia ainda, mas eu sabia que eu estava quebrado. E se eu for cobrir a proposta, é porque eu não posso pagar. Então eu posso prejudicar a família dele. Então eu disse para ele assim, não, vai lá e faz, e cara, não esquenta não, deixa que eu vou tocar minha vida aqui. Em 2004 esse rapaz voltou, e eu vou contar essa história, porque a pergunta é como eu passei do físico para o digital. Mas, em 2004, esse rapaz voltou, tudo bem? Mas, em 2004, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Olha só que coisa absurda que eu vou falar para você. Eu falei assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu tivesse pedido para você continuar aquele trabalho, eu te pagando o que eu te pagava à noite, você teria feito? Ele falou, teria. Eu não sei se vocês conseguem entender assim, ó. Sabe que eu conto hoje que eu fiquei devendo 1 milhão? Eu não teria ficado devendo nada, nenhum real, porque eu já tinha quebrado, mas só eu sabia, os bancos não sabiam, os meus amigos não sabiam, minha mulher sabia. Eu avisei e falei para ela, nós quebramos. Mas as consequências, elas iam aparecer no futuro. Se eu tivesse feito essa simples proposta, cara, você recebeu uma proposta que era o dobro do que eu tinha oferecido para ele, por isso que eu não quis cobrir, você recebeu uma proposta. Você continuaria trabalhando para mim a hora que você terminar o seu horário comercial, depois do seu horário, mesmo que vai sair prejudicado e tal? E a resposta dele foi sim. Mas eu só perguntei 2 anos depois. E aí eu já estava devendo 1 milhão. E aí, eu só quero que você guarde uma coisa que eu vou falar aqui. Eu não sei se você acredita em Deus, eu não sei se você não acredita em Deus. Deus mandou a resposta na hora que eu precisava. Ele foi preciso, ele foi amoroso, ele foi... Eu não vou falar que Deus é competente, porque é absurdo falar isso, né? Mas ele foi assim, ó, ele just in time. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Eu é que falei, eu não quero. E eu pergunto para a sua audiência, quantos empresários, quantos advogados, quantas pessoas Deus está mandando a resposta e só porque não é a resposta que você está esperando, você diz, eu não quero. Não quero. Vai. E reclama para Deus. Pô, Deus, por que você não me ajuda? Né? Em 2004, esse rapaz voltou. Na verdade, eu até vou contar uma coisa para vocês. Isso é mais incomum hoje, né? Eu estava lá quebrado, devendo 1 milhão, mas eu estava trabalhando. Não parei de trabalhar. Aí eu tinha uma escola em Diadema. Um dia eu conto, dá para contar essa história. Só de escola de Diadema dá para contar essa história. E aí... eu precisava contratar uma pessoa.
uma pessoa que tinha determinadas características, e eu falei, puxa vida, essa pessoa precisava ser assim, ela precisava ser assada, precisava... E eu me lembrei daquela pessoa que tinha trazido o projeto para mim. Eu tinha o telefone dele e ele não tinha mudado o telefone, porque isso é uma coisa muito comum hoje, né? Você mudar o telefone. Não era tão comum naquela época. E aí eu liguei para ele, ele atendeu. E sabe aquele contrato lá de trás? Ele estava terminando naquele mês. 2 anos depois, naquele mês ele estava terminando o contrato. Eu chamo, tem gente que vai falar, isso é sorte, coincidência. Eu chamo de deucidência, tá? Então foi uma deucidência. E aí, eu queria contratar ele para cuidar de um projeto das escolas físicas. A gente ainda tinha, nesse momento, 1, 2, 3. Talvez, não, a gente tinha 4 escolas físicas ainda, tá? Das 21, 22 que a gente chegou até na rede, tá? Então tinha 4 escolas, tal, sofrendo, sabe, era aquele, ela pagava pela comida. Às vezes não dava, mas ela não pagava aquelas dívidas, 1 milhão, nada, aí não pagava. Então eu queria contratar ele para cuidar de um projeto. Mas ele queria falar comigo de internet. Ele não queria falar comigo do projeto. Então, como eu queria contratá-lo, eu ouvi. E, gente, acredite se quiser, eu não estou exagerando nisso. Foram 3 dias de reuniões. 3 dias. Nós conversávamos, ele chegava, 2 períodos, manhã e tarde, a gente almoçava, 3 dias de reunião. No 3º dia, eu entendi a internet. Eu entendi. A Suelen, talvez, e outras pessoas que acreditam em Deus, que estejam aqui, vão entender essa frase. Os meus olhos foram abertos. E eu não estou dizendo, é porque o 3º dia, para quem é cristão, também tem uma coisa mística. Eu não acho que foi nada disso, ainda que possa ser tudo isso. Mas no 3º dia, meus olhos foram abertos. Eu vi a internet, eu vi. E eu enlouqueci. Eu enlouqueci. Aí eu só queria saber de internet. Mas, e aí foi nessa fase aí que eu te conheci. Nós nos conhecemos, é verdade. É verdade. Foi nós aquela nos conhecemos questão nessa do fase. e-mail lá, que É isso aí. mudando. Foi bem nessa fase mesmo. É verdade. Então, olha só. Você me conhece na transição e você me conhece nesse momento, num momento muito difícil da minha vida. E aí a gente começou a trabalhar. E essa é uma característica que eu tenho, né? Uma característica. Eu consigo trabalhar para o agora. Puxa vida. Então, por exemplo, o que a gente precisa para agora? Nós precisamos de 50 mil, eu estou falando qualquer número, para pagar as contas, e precisamos de 50 mil, é um exagero quando a gente fala assim, para investir num novo projeto. Ah, beleza, então vamos faturar 100 mil. Então eu consigo ter esse olhar e tem 1 milhão que eu estou devendo. 1 milhão fica lá, não é uma atitude de negação, nem essa atitude de desprezo, devo, não nego, pago quando puder, mas ele está lá. Não é uma coisa jurídica, porque a Suelen poderia falar, abre uma, sei lá, como chama? Não a falência, é uma coisa antes da falência. Recuperação judicial. Mas tem um outro nome que a gente usa. Assim. Judicial também. Não, qual que é o nome? Era comodato, alguma coisa assim, né? Mas não, é isso que o pessoal usa? É que tinha uma coisa que falava, antes da falência, concordata, não existe mais? Não, hoje é recuperação judicial. Putz, eu tô velho, hein? Não existe mais concordata, é recuperação judicial. Pelo amor dos meus filhos. Mentira, eu não tô velho, é que eu vi as coisas bem adiantadas. Mas tudo bem, é recuperação judicial que chama. Tá bom, então. Então, eu não cheguei a fazer isso, tá? Não cheguei, mas eu falava, eu nunca mandei falar que eu não estava, eu não acreditava em mentir. Então, eu nunca mandei falar que eu não estava, nunca mandei... sei lá, inventar histórias. Se vinha um oficial de justiça na minha casa, e a Suelen sabe o que eu estava falando, eu ia lá, e eu deixava a minha família lá, eu ia lá e falava, se tocava uma ligação, para você, eu atendia. Então eu falava com todas as pessoas. Isso foi estressante? Claro que foi estressante. Mas isso também mostrou para minha família que eu tinha caráter, mostrou que tinha um homem na casa. Então essas coisas também foram importantes. Mas eu tinha essa facilidade de deixar isso lá. Estamos falando de mentalidade, tudo bem? Não percam essas coisas. Porque eu não estou falando que é fácil, mas é você fazer o que for necessário. Aí eu faturava 50 mil para pagar as contas, 50 mil para o novo projeto e 1 milhão. Calma, que se isso aqui der certo, eu vou te pagar.
Mas se não der certo, gente, você tem que torcer mais por mim do que eu. Então eu fazia a torcida dos caras que estavam me devendo, eles tinham que torcer a meu favor. E foi assim que nós fomos para a internet. Quando a gente começou na internet, aqui no Brasil, nada funcionava. Nada funcionava. Teve muita coisa aqui no Brasil que a gente fez em primeiro lugar. A gente mandou um cartão postal virtual com áudio. Hoje, é um WhatsApp com áudio, sabe? Oi, tudo bem? Ó, liga para mim a hora que você puder. Mas na época que a gente fez isso, não existia. Não existia. O pessoal enlouqueceu. A Suelen sabe da pessoa que eu vou falar, e eu não quero transformar isso num outro tema, mas o Erivan, nós usamos uma coisa que era de um brasileiro, Ele fez um negócio, e gente, isso que eu falo que é mentalidade de sucesso, sabe? De você ter uma mentalidade de sucesso. Eu não acredito no que esse cara fez. Eram 3 sócios. Até hoje, se existisse isso, se eles tivessem avançado na empresa, até hoje seria novidade. Imagine, Suelen, tenta só imaginar, que você entrou no meu site, você entrou lá no site da Universidade do Inglês, tal, e você está lá navegando, vendo as coisas que a gente tem, e eu apareço num vídeo e digo assim para você, posso ajudar? Eu posso falar de voz, e se o seu microfone tivesse aberto, você ia me ouvir, ou se eu falasse, eu podia digitar, porque aí você ia ver de qualquer forma. Até hoje, isso é absolutamente inovador. Era uma loucura, porque, eu não sei se vocês conseguem imaginar, nós estamos em 2020, e eu estou falando de 2005, não foi 2004, isso foi em 2005. 2004 a gente começou, mas esse processo apareceu em 2005. Você imagina eu aparecer no seu computador? Então, a primeira coisa que a nossa geração tem putz, ele está me vendo. Então, tinha pessoa que ia correr se trocar, se jogava para debaixo da câmera. E eu falo do Erivan, porque o Erivan, ele sacaneava muita gente mandando entrar no nosso site. E nessa época, essa empresa, ela era maior do que a gente. Só para você entender, no futuro eu tentei comprar essa empresa. Mas as mulheres, as esposas dos 3 sócios, eles fecharam a empresa. Porque sofreram tanto, não ganhava dinheiro. E por que não ganhava dinheiro? Porque, eu vou dizer uma coisa, uma boa ideia, se você é um advogado ou um empresário muito talentoso, isso não vai ser o suficiente para você fazer sucesso. Eu estou escrevendo um livro agora e eu conto a história de uma indiana que ela é matemática, ela era chamada de computador humano. Então, fizeram ela multiplicar um número de... O computador escolheu um número aleatório. Era um número de 13 dígitos multiplicado por outro número de 13 dígitos. Tudo bem? Não era 9 vezes 9, que a gente abriga, né? Era 13 dígitos multiplicado por 13 dígitos. O computador escolheu os números, foi aleatório. E ela respondeu primeiro que o computador. Ela levou 28 segundos para responder, incluindo o tempo de ouvir a pergunta. Tudo bem? Sabe qual era a maior frustração dessa mulher? Ela já faleceu, tem até um filme com ela, eu quero assistir esse filme. A maior frustração dela foi, ela morreu sem ganhar dinheiro. Ela não conseguiu transformar essa habilidade em dinheiro. Vamos ser simples, tá? Ela não conseguiu transformar em dinheiro. E se você está aqui e você tem uma tremenda habilidade e você está reclamando que o mundo não abre as portas para você, às vezes o que falta é desenvolver em você uma competência empresarial. E se você não desenvolver essa competência empresarial, uma das coisas que você vai ver é gente que tem menos competência que você, fazendo mais sucesso que você, e você vai ficar revoltado, porque fica parecendo que o mundo está contra você. Tudo bem? Então, esse moço veio, trouxe isso para nós, a gente foi pioneiro de muita coisa, e aí eu fui empresário. Eu já sabia, assim, tanto que eu fiquei devendo 1 milhão. Aí eu fui, esse foi o passo a passo. Existe um termo que é usado muito em aposta, né? Eu fui all-in, né? Então eu apostei tudo que o futuro... eu que não acreditava em internet, a partir daí
eu aposto tudo que o futuro vai ser internet. E aí eu invisto, e essa é uma coisa, eu não troquei o meu sofá, eu não troquei o meu carro, e teve um momento que eu troquei, foi uma idiotice, tanto que eu perdi esse carro nessa jornada, né? Eu quis comprar um carro legal para mostrar para a Suelen, para o pessoal lá da igreja, olha só, já estou voltando, olha meu carro. Era a hora errada, perdi o carro, né? E não paguei 1 milhão. Eita, né? Mas eu continuando, indo para esse processo de internet, construindo, entrava um dinheirinho e investia no próprio negócio. Não investia em mostrar para a Suelen que eu estava ganhando dinheiro. Não. Né? Tinha umas coisas que foram importantes. Cuidei da minha família nesse processo. E isso é importante, porque tem um limite de sacrifício que a sua família deve experimentar. Então tem algumas coisas que você faz. E eu gosto de falar para os rapazes que estão aqui. Para os rapazes, tá? Isso não é para você, Suelen. Então eu digo assim, o homem... Então vamos lá, eu sou casado com outro homem. Graças a Deus que Deus não fez assim, porque ele já sabia o que estava fazendo. Eu sou casado com outro homem. Os homens aguentam. Nós vamos começar aqui, a gente só para no final. Homem aguenta. As mulheres precisam sentir o cheiro das flores no caminho. Esse é o erro que muito homem comete. Por quê? Ele chega e fala assim, não, nós vamos sair dessa o mais rápido possível. E aí, quando ele sai, a mulher está completamente destruída. A mulher não aguenta, assim, ela não foi criada por Deus dessa forma. Então, o que ela precisa? Gente, de verdade, é parar no meio do caminho para sentir o cheiro das flores. E eu não quero ficar aqui sem dar um exemplo para vocês disso. Estou devendo 1 milhão. E aí tivemos uma oportunidade de fazer uma viagem para Cancún, parcelada, em 118 vezes, tal, beleza. Vamos fazer essa viagem. Então, esse é o sentir o cheiro das flores. Então, fizemos essa viagem, foi gostoso, levamos as crianças, o dono da agência de viagem era meu amigo, ele apostava muito em mim, ele foi um dos caras que mais comemorou quando eu dei certo. Então, ele fez por mim coisas que ele não fazia por nenhum cliente e tal, porque ele queria que eu fosse nessa viagem. E fui lá, aproveitamos, economizando cada centavo. Então, não era aquela viagem a gente não tinha dinheiro. Eu me lembro também de uma vez que era nosso aniversário, talvez de casamento, talvez aniversário da Ana Lúcia, a gente faz aniversário um dia depois do outro. E eu fiz uma surpresa e a gente foi aqui na Praia Grande. Só tinha o dinheiro do pedágio, nós ficamos num hotel, desses hotel barato. E ela foi de calça de veludo, porque estava frio aqui em São Paulo e calor lá na praia. Engraçado que no tempo ela contava mais para as pessoas dessa viagem, que foi surpresa, que custou o pedágio e um hotel de R$50, do que a viagem para Cancún. Por quê? Porque as mulheres precisam sentir o cheiro das flores. Isso vale para os rapazes que estão aqui. Então, às vezes, é andar de mão dada na praça. Às vezes, você chegar e parar para tomar um suco num lugar que é barato. Não é uma questão do dinheiro, é uma questão que aquele momento é só para ela. As crianças ficaram em casa, o que mais que a gente pode falar? Não falamos de negócio, não falamos de... E aí a gente volta a falar de coisas que, às vezes, o dia a dia não permite que você fale. Nossa, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Como você tá linda. Parece que a gente casou, mas o tempo não passa. Porque você tá ali só... E aí eu tô falando dos rapazes, não tô falando delas, né? Então você tá ali só para ela, né? Então essas coisas foram importantes. Coisas importantes, deixar os meus filhos fora dessa. Porque uma das coisas que também... Aí as famílias, as mulheres também fazem isso. Transformam o drama num drama familiar. Nós estamos devendo, nós estamos... E hoje eu posso contar essa história. Eu não conto histórias ruins enquanto elas estão acontecendo, tá? Tem mais uma dica aqui. Chegaram em casa e cortaram a luz. Né? E a gente morava numa belíssima casa, né? Num bairro bom. Cortaram a luz da casa. Eu estava lá trabalhando. A Ana Lúcia falou, adianta eu ligar para ele? Ele não vai ter como resolver. Então, e aí vai para as pessoas que acreditam em Deus, tá?
Eu tinha fechado a minha escola na Paulista, mas eu falei que 4 escolas ficaram abertas, eram franqueadas. 2 eram minhas e essa especialmente não. E aí um rapaz passou, e eu quero dizer, eu sou cristão, né? E por hipótese, cristão é preconceituoso, né? Então a gente é preconceituoso. Mas era um rapaz que era homossexual, que era meu aluno na Paulista, mas a Paulista fechou. Ele passou e viu a placa da escola na Unidade Santa Cruz. Ele falou, nossa, eu devo um dinheiro para essa escola. Ele subiu, pediu para falar com o dono da escola, que era um franqueado. Aí, esse franqueado nem gostava muito de atender, porque era gente falando de coisa da Paulista. E ele não tinha nada a ver com isso. O cara, pois não, sabe, meio assim? Aí o cara chegou e falou, olha, eu estou devendo um dinheiro lá, posso pagar para você? Eu vou falar qualquer valor, o valor que eu me lembro era R$400. Ele pagou, recebeu e colocou no bolso. E aí, ele falou, o dia que eu passar lá na casa do Jober, eu levo. E aí ele chegou e falou assim, putz, e se ele estiver precisando? Ele saiu de lá e veio trazer esses R$400. A Ana Lúcia pegou esses R$400, foi na Eletropaulo, era assim que chamava, agora mudou de nome, pagou a taxa de ligação de urgência. Eu saí de manhã com luz, voltei com luz. As crianças nunca ficaram sabendo que a luz foi cortada. Eles achavam que tinha acabado a luz no bairro. Isso que eu quero dizer. Tem pais aqui que eles transformam um momento desse num drama. E chora. E aí isso acaba com a inteligência emocional, acaba com a programação e reprogramação das crianças para o sucesso. Esse tipo de cuidado nós tivemos. E essas coisas vão fazendo com que você avance. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que a gente foi pegando, entrava um dinheirinho que a gente fazia, investia no negócio. Então, o nosso compromisso não era com a Suelen, no sentido, vamos mostrar para a Suelen que nós estamos bem. Não era com os vizinhos. Aí o vizinho da frente comprou uma Mercedes, o vizinho do lado comprou uma BMW, e nós lá andando de carro velho. Eles não ajudaram no dia que cortou a luz. Então, não era aí que tinha que estar. A nossa mentalidade precisava estar em construir o nosso negócio, a despeito de todas as circunstâncias. Eu acho que ainda estou no meu tempo, se a Suelen precisar, ela me eu só queria fazer uma pergunta aqui, para não à vontade, à vontade. De uma xará minha, né? É Suelen também o nome dela. Tá bom. Ela pergunta, o que precisa ser avaliado para sair do trabalho e arriscar para começar a empreender sem estar monetizando? Legal. A Suelen é safada, ela é minha seguidora. Essa Suelen aí, ela é safada. E ela fez essa pergunta para mim, eu falei, pergunta para mim no inbox. Mas como ela foi safada, e aqui a sua regra, né? A sua regra é que ela pode perguntar, então eu vou responder. E a minha resposta é muito simples e muito dura. Preste atenção, viu, Suelen? Ela e o marido dela me acompanham, tá? E a Suelen, então preste atenção. Quando você tem um emprego, então você tem um emprego, e vamos imaginar que você ganhe R$1.000 por mês. Esses R$1.000, eles são sementes que devem ser utilizadas no seu negócio. Quando você abre mão do seu emprego, porque você está de saco cheio, não aguenta mais, porque você quer uma outra vida, você está sonhando com uma outra vida, ela está rindo aí, né? Mas ela tem essa liberdade, ela me acompanha muito. Então, quando você abre mão do emprego, você está abrindo mão da semente. E uma das coisas que você precisa saber como empresário, eu vou seguir uma carreira de empresário. Uma das coisas é que vão haver alguns momentos que você vai trabalhar 18, 20 horas. Peraí, 20 horas não, né? 20 horas está falando que eu fui dormir à meia-noite e acordei às 4 da manhã. Isso sim. E eu estou falando agora, já com uma vida legal. Nós fomos lançar um projeto novo e eu quis que esse projeto fosse lançado em tempo recorde e eu liderei a equipe para lançar esse projeto. Então, muitas vezes, às 2 horas da manhã, eu colocava uma mensagem no grupo. Galera, depois dê uma olhada, vê o que vocês acham do que eu fiz até agora. 2 da manhã, eu escrevia isso no grupo. 6 da manhã, galera, eu não sei se vocês já conseguiram ver,
mas eu já estava lá de novo. Por quê? Porque nós tínhamos um prazo e eu queria liderar a equipe pelo exemplo. Então, quando eu estou falando que vão existir momentos que você vai trabalhar 20 horas, eu não estou exagerando. E se você chegar e falar assim para mim hoje, Gilberto, você está falando que eu tenho que trabalhar 8 horas como empregado. E mais 8 horas, ou 6, ou 4, porque às vezes você tem que se deslocar como empresária. É claro, você chegar e falar assim, eu vou ter, mas eu quero, meu sonho é abrir uma loja. Então não dá. Você precisa fazer alguma coisa que dê para fazer. E essa é a beleza da tecnologia, essa é a beleza da internet. Então, a Suelen é casada. Então, o que eles deveriam fazer? Objetivo número 1, os dois trabalham. Então, vamos dizer que ela ganha 4 mil e ele 4 mil. Eu estou falando qualquer valor. Então, qual que é o objetivo? Os dois trabalhando num negócio, depois do horário, eles deveriam gerar 4 mil de lucro. Aí, o que eles faziam com esses 4 mil? Substitui, na minha opinião, sempre é a mulher que deve ser a primeira a sair do emprego. Tá? O homem deve fazer o maior sacrifício. Aí ele tira ela do emprego e agora ela vai gastar mais tempo no negócio. E aí, qual é o objetivo? Gerar 8 mil de lucro. E um cuidado aí, não é os primeiros 4 mil. Tem que gerar 4 mil por pelo menos 6 meses. Porque um mês só pode ser só uma bolha, né? Mas por 6 meses, aí mostra que os 4 mil... E por que isso é importante? Porque se a Suelen quiser mesmo sair do emprego dela, nesses 6 meses, ela vai fazer qualquer coisa. E tem mais uma coisa que Suelen, e eu escrevi isso para ela, isso que eu vou falar, aí agora ela está entendendo melhor. Nesses 6 meses, ela tem que ser a melhor empregada que ela já foi na vida dela. O dia que ela pedir demissão, o chefe, o dono da empresa, seja lá quem for, tem que chorar. Não, qualquer pessoa podia pedir demissão. Menos você, Suelen. Por que você vai embora? Porque você foi tão boa nesses últimos 6 meses, mas tão boa. E por que ser tão boa nos últimos 6 meses? Aí é para quem acredita em Deus, e eu sei que a Suelen acredita. Porque você está plantando para o seu negócio. Você está sendo o empregado que você quer que os seus empregados sejam. E se você sai com uma má plantação, se você sai, quer saber, eu nem ligo mais para aqui, que é muitas vezes o que as pessoas vão fazer, né? Eu quero sair mesmo, eu quero que se dane. Não, 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 não. Eu estou falando que os seus últimos 6 meses tem que ser os melhores 6 meses da sua vida. Você teria que ganhar em 6 meses o prêmio de empregado do ano. Entendeu? E aí ela está dizendo que as pessoas vão chorar e é isso que tem que ser isso mesmo. As pessoas têm que chorar. Eu tenho que dizer uma coisa para você. O último emprego que eu saí, eu trabalhei tanto e tão bem que quando eu saí a empresa quebrou. Essa é uma boa marca. Eu não desejei, não era isso que eu queria, tá? Não era isso que eu queria. Eu não fiz isso para a empresa quebrar. Mas eu trabalhei muito naqueles... Eu estava treinando para ser empresário, tá? Então fez sentido. Então, número 1, eu vou cobrir a renda. Eu dei um exemplo, se ela ganhar 4 mil, então eles têm que fazer um negócio que dê 4 mil, aí ela sai. Aí vão trabalhar duro por 6 meses, não é nos primeiros 4 mil, tá? Aí eles vão trabalhar duro para agora tirar o marido do emprego. Ela sai primeiro, não é o homem que sai ali, ele fica em casa já cuidando do negócio. Na maioria dos casos é assim, se isso faz sentido, tá? E vamos lá, outra pergunta. Não, mas agora deixa eu só te fazer um comentário aqui, Gilberto. Isso é muito interessante, por quê? Porque mesmo quem, vamos supor, se tiver alguém assistindo a gente aqui que está na faculdade, que está pensando em uma profissão, acha também que quando chegar lá, a coisa tá tudo certa. Então, por exemplo, eu vou me formar e vai dar tudo certo, tudo aqui. Não, a gente tem uma luta. E se você não tiver essa visão que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que plantar, você nunca vai conquistar nada. Eu trabalhei 10 anos numa empresa, cuidando da parte financeira, do RH, e até aí me formei dentro dessa empresa, fiz as 2 faculdades lá dentro, mas até hoje eu continuo prestando serviço para a empresa. Já não sou mais funcionária da empresa, mas eu continuo prestando serviço para a empresa. Ou seja,
E imagina só o sacrifício. Você trabalhava de segunda a sábado, de noite você vai para a faculdade, isso já com casa para cuidar, com família, com comida para fazer, com aquela rotina de quem tem casa sabe como que é. Super jogo. E ainda ter que estudar, e prova, e começar assim, tendo que dar a cara a tapa, porque eu fui praticamente sair de uma coisa e já entrei na outra. Então eu não tive muito estágio. O meu já foi direto aprender. E realmente não tem essa. Hoje, ainda mais que eu sou advogada autônoma hoje, não tem essa de falar assim, não, eu não vou trabalhar esse final de semana, eu não vou trabalhar hoje. Não, o que às vezes você faz assim, agora eu tô cansada, agora eu vou me dar uma pausa, que eu tô precisando agora, eu vou descansar, e depois você vai direto. Uhum. Mas assim, quem tem essa mentalidade de eu não quero trabalhar, não sabe o que é ser empreendedor. Não sabe. E você falou uma coisa importante, Suelen, que não é só isso, né? Você escolhe seus horários de pausa, e às vezes eles acontecem depois do almoço, e às vezes acontecem às 2 da manhã. Só quem viveu que sabe isso, tá? Mas você falou mais uma coisa que é muito importante. E a maioria das pessoas nem percebeu o que você falou. Se você quer ter uma mentalidade de sucesso, se você quer ser empresário, a sua vida não é de segunda a sexta. A sua vida é de projeto em projeto. Às vezes é domingo e você está trabalhando. E às vezes é segunda e você está descansando. Exatamente. E tem empresário que se sente culpado, especialmente nessa transição, nesse início, de trabalhar no domingo e se sente culpado de descansar na segunda. Ele se sente culpado. E se você não se libertar disso, uma outra coisa, se liberte também do horário comercial. Gente, esse negócio das 7 às 5, que depois virou das 8 às 6, só para explicar para vocês como começou isso. Era industrial, o trem pegava as pessoas aqui e levava as pessoas aqui no bairro e levava as pessoas até a fábrica. Então o trem levava. No final do dia, o trem pegava as pessoas de volta e levava para casa. E isso ficou institucionalizado, que o horário comercial era das 7 às 5 ou das 8 às 6. Nós vivemos em plena era da informação. É inadmissível que a maior parte do nosso comércio esteja obedecendo esse horário. Não faz sentido. As pessoas estão trabalhando e as lojas estão abertas. As pessoas estão em casa e as lojas estão fechadas. É por isso que a internet está vendendo um caminhão. Porque as pessoas estão em casa. Agora eu posso comprar. A loja está fechada, eu vou comprar pela internet. Por quê? Porque as pessoas estão presas a um negócio que a mãe deles falou: vagabundo, você é vagabundo. Essa era a hora de você estar trabalhando e você está aqui em casa dormindo. E ele está descansando porque ele trabalhou a noite toda. Whatever, né? Ou qualquer coisa parecida com isso. Então, nós precisamos nos libertar da era industrial. É claro, a Suelen tem uma audiência. Ela pode fazer audiência às 2 da manhã? Não, ela vai ter que obedecer esse horário. Mas ela sabe que a maior parte das audiências ocorrem à tarde, se eu não estiver enganado, né? Na parte da tarde. Então ela pode chegar e falar assim, olha, eu vou trabalhar para manejar todas as coisas no período da noite e eu deixo a minha manhã para cuidar de... Por quê? Porque você quer. Porque você funciona melhor assim. Então você não precisa ficar presa... por exemplo, a essa questão de horário. Isso é uma das coisas muito difíceis das pessoas perceberem. Eu vi muitas pessoas fracassarem, porque elas não abrem mão do final de semana. Elas trabalham de segunda a sexta elas desligam e só voltam na segunda. Eu nunca vi ninguém ter sucesso assim. Você vai ser a primeira pessoa, tá? Então você que está aqui... Não. Porque sexta-noite, sábado e domingo é para minha família. Para minha família. A minha família não espera isso. Ela não espera que eu dê para eles finais de semana. Mas, uma vez por ano, o papai leva todo mundo para Disney. E o papai paga tudo. E eles ficam felizes, entendeu? Então você está aí dando as migalhas que são os seus finais de semana. Eu apostei tudo que eu ia trabalhar por muitos finais de semana, mas a gente ia poder passar
10 dias, 14 dias nos Estados Unidos. E o papai paga tudo. A gente faz uma viagem dessa uma vez por ano, tá? Com toda a família. Esse ano, acho que a gente não vai fazer, né? Mas o ano não acabou ainda, né? O ano não acabou. É que tem uma coisa assim, eu não gosto de viajar no inverno, né? Então, eu já fui para Disney no inverno. Odiei, gente. Vocês têm que entender que eu sou negrão e eu fui forjado geneticamente na África e eu gosto de calor. Eu gosto de calor, eu não gosto de frio, né? Então, já fui lá no Epicote, passamos lá um ano vendo o Réveillon lá, foi demais, os fogos, inesquecíveis. O pessoal ficou lá, eu peguei minha filha, ela era pequena nessa época, a gente foi pro carro, deitamos, abaixamos o banco, ligamos o ar quente e vocês podem voltar a hora que vocês quiserem. Gilberto, deixa eu ler um comentário aqui, ó. Claro. Acho que a Emily, ela diz assim, mas é engraçado que mesmo trabalhando de domingo a domingo, às vezes a gente se sente bem. É gostoso porque a gente sabe que é uma semente que estamos plantando. Essa é a visão, né? É o que a gente está falando aqui. E quando você gosta do que você faz também, isso é importante. É você gostar daquilo que você faz. E ter essa mente. Eu estou plantando. Realmente é isso. É assim que começa. Eu estou plantando. Porque às vezes a gente planta e não vê, né? Assim, o resultado. E é difícil. Até eu queria queria que a gente comentasse sobre a resiliência, porque de fato há momentos que você está plantando e você fala assim, ai, poxa, não tá dando certo. E às vezes faltava só um pouquinho. E aí, sabe aquela história lá do diamante que vai acabando? Vou contar duas coisas para você. Duas coisas. E vamos ser ligeiros nesses dois exemplos. Eu vi um cara, é um brasileiro, ele foi escalar o Everest. Eu não sabia disso. Por exemplo, você escalar o Everest, você precisa de $100 mil, tá? Porque você não vai sozinho. É uma equipe que vai e tal. E aí ele estava lá, gente, faltava 100 metros, pelo que eu me lembro da história, tá? Você imagina que 100 metros, eu consigo olhar ali, putz, é daqui até ali, ó. Faltava 100 metros. E aí veio um aviso de tempestade. E aí, o aviso de tempestade, a tempestade ia chegar no tempo X, e aí eles tinham que subir os 100 metros, voltar rápido, mas era arriscado. E ele desistiu. E voltou, perdeu $100 mil. O outro grupo foi, não, nós vamos, a gente vai. Morreu todo mundo. Então, ele tomou a decisão certa. No outro ano, e talvez não foi no outro ano, ele levou 2 anos para juntar os $100 mil de novo, aí ele foi. Quando faltava esses 100 metros, eu estou falando 100 metros, pode ser um pouquinho mais, pode ser, mas o que é importante é a história. Veio o aviso de tempestade, só que aí dava tempo dele ir e voltar, mas não dava tempo de dormir, não dava tempo de comer. E aí, ele chegou e ele falou assim, eu fiquei 48 horas, nessas 48 horas eu dormi 2 horas, e nessas 48 horas eu comi barrinhas. Eu não lembro se ele comeu 2, e é uma lembrança ruim da minha cabeça, ou se ele comeu mais barrinhas, isso não é importante. Enfim, aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, e isso é um indicador se você está no caminho de sucesso, que a Suelen também falou aqui. Então é importante, eu acho que é legal essas dicas, porque amplia o seu horizonte. Ele chegou e falou assim, sabe o que é mais impressionante? Eu não senti fome, eu não senti sono. Quando você está plantando na certeza de que você vai colher, você não percebe o peso da jornada. Se você tem dúvida a respeito da colheita, se você tem dúvida a respeito de que você vai chegar lá, aí tudo passa a se tornar um peso. E é um peso porque, será que está valendo a pena o sacrifício que eu estou fazendo? Será que está valendo a pena todo esse esforço? Então, é isso que faz a jornada ser mais ou menos difícil. Porque eu gosto dessa frase que quando você chega no alto da montanha, a visão é a mesma para todo mundo. E aí, o percurso na montanha, é aí que cada um vai fazer esse percurso em mais alegria ou menos alegria. E para terminar o mesmo raciocínio, eu gosto muito disso assim. Vamos ver se a Suelen está ligeira hoje. Está escrito assim, Suelen, uns plantam e outros colhem. Mas quem é que dá o crescimento? O Senhor. É isso aí. Então, quem dá o crescimento, ela está ligeira. Quem dá eu coloquei ela numa fria e ela respondeu, quem dá o crescimento é Deus. Então, se eu pego agora, e eu estou aqui trabalhando na minha empresa, eu estou plantando.
E eu sei que eu vou colher. Mas é quem que vai fazer a minha empresa crescer? É Deus, não sou eu. Isso me dá paz, isso me dá alegria, isso me tira um peso. Porque ele disse que não. E as pessoas levam isso muito para a igreja. Vocês vão ver isso falado aqui. É muito difícil vocês ouvirem isso no púlpito, porque os pastores estão cuidando das coisas espirituais e eu estou cuidando das coisas empresariais. Só que eu acredito em Deus quando eu estou na igreja e eu acredito em Deus quando eu estou dirigindo a minha empresa. E eu faço as duas coisas do mesmo jeito. Eu não tenho 15 minutos de igreja e as outras 23 horas e 45 minutos de cristão. Eu sou cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu acredito em Deus todo momento, entendeu? Então, eu planto na minha empresa e eu sei que eu vou colher, mas não é minha responsabilidade fazer a minha empresa crescer. De quem é essa responsabilidade? É de Deus. E se eu tentar tirar as coisas da mão dele, e ele vai deixar eu tirar, é uma imbecilidade que eu vou estar fazendo. Então, essas duas coisas assim, essa alegria durante a jornada, que é a certeza de que eu vou colher, ela faz a jornada ser mais leve, suave. Você nem percebe. Tudo isso você nem percebe. E a outra coisa, não é sua obrigação fazer o seu negócio crescer. A sua obrigação é a melhor plantação. A sua obrigação é estar lá na hora da colheita. Porque tem gente que vai embora na hora da colheita. Tem um monte de empresário que faz a plantação e na hora da colheita eles foram embora. E aí cumpre-se aquela outra promessa que eu vou colher onde eu não plantei. E aonde eu colho quando eu não plantei é quando outros empresários abandonaram as colheitas deles. Então, colher também exige ação. Tá? Plantar, ação. Colher, ação. Crescer não é sua responsabilidade. Entendeu? Então... E isso, Gilberto, só para completar, me lembra aquela parábola, né, dos talentos, em que o Senhor dava alguns talentos para um, para outro, e um fica com medo e esconde, guarda e não produz. Enquanto os outros, eles fazem daquele talento se multiplicar. E ele fala, servo bom e fiel, né? E aí, o medo, às vezes, ele trava a gente. Você tem até um talento, seja ele qual for, seja numa profissão, seja para empreender, e às vezes o seu medo de dar errado também é tão grande, de errar, de se prejudicar, de pegar aquele investimento, por exemplo, do exemplo que você deu dos 4 mil, e reinvestir no negócio, é tão medo, mas aí se eu não ganhar de novo esses 4 mil, eu vou pôr esses 4 mil aqui no negócio, o negócio afunda, eu perdi o negócio e os 4 mil. É isso aí. É isso aí. E aí isso trava a pessoa fica assim, não, eu não vou investir. Isso assim, aprendi isso muito com meu pai. Meu pai sempre foi um homem que praticamente veio do nada e construiu coisas que muita gente olharia para ele e falaria que ele não iria construir. E ele não tinha medo, ele nunca teve medo, a gente também não tinha essa. Era de madrugada, a gente ia pra rua, se tinha que fazer algum trabalho, a gente ia. Ele trabalhava com rádio, então à noite tinha programa de rádio, era 3 horas da manhã, a gente estava na emissora de rádio. E não tinha, e ele nunca pensou 2 vezes de vender casa, vender tudo e pegar e investir aqui. Ele nunca teve esse receio. Então, acho que sempre foi isso que fez ele sempre estar à frente das coisas, do tempo dele, das pessoas, porque ele acreditava. E isso era muito interessante porque ele passou isso para mim, assim, pra gente, né? Você tem que acreditar, você vai, acontece aquilo. E é isso, não quer dizer que você não tenha medo, Gilberto. Em algum momento você teve medo. Como que você fez para lidar com esse medo e falar, não, esse medo não vai me parar, eu vou continuar plantando? Isso aí. É muito legal. Existe uma frase, e essa frase ela é boa, mas ela não é prática, que diz assim, ação cura o medo. Você está com medo, entra em ação. Mas ela é verdadeira. Mas ela, às vezes, não resolve tudo. Então, o que é o contrário do medo? É a fé. A fé é o contrário do medo. E como que você faz, então, para desenvolver a fé dentro de você? A fé vem pelo ouvir. Algumas pessoas que estão aqui nessa live, elas estão ouvindo
e a fé está entrando através dos ouvidos dela e caindo no coração. É claro que o coração não é aqui, o coração é aqui, mas vamos fazer essa figura de linguagem. E aí ela vai usar isso. É claro, Suelen, que para você foi mais fácil. Porque para você e para sua irmã, se eu não estiver enganado, você também tem irmãos, né? E aí, para vocês cresceram nesse ambiente. Então, para você é mais fácil, porque essa semente de fé, ela foi sendo plantada não só numa live, mas com exemplo de vida. Você viu o seu pai vendendo uma casa e investindo num negócio. E vai ser plantador assim lá longe, né? A maioria das pessoas, elas não teriam coragem. O que é casa é casa. Isso não. Isso não se mexe mais. Já temos uma casa, então você viu isso. Então, é claro que o que nós estamos fazendo aqui é muito importante para as pessoas que estão ouvindo. Mas o que o seu pai fez por você, como diz a propaganda, não tem preço, entendeu? E que cada um de nós tenha a oportunidade de fazer pelos nossos filhos o que o pai da Suelen fez por ela. É de mostrar na prática, entendeu? O que é plantar e colher, entendeu? Então eu tiro o chapéu pro seu pai, tá? Deixa eu só fazer aqui tem até a Angélica colocou aqui que o Taleb, no livro Antifrágil, resume bem essa resiliência. A sociedade moderna deveria estar tratando os empreendedores arruinados da mesma forma que honraram os soldados mortos. É bem verdade, né? Também. Porque o que o empresário sofre e não tem apoio, isso que a gente está fazendo aqui, Gilberto, eu considero muito importante. E tem até aqui mais para baixo também uma pessoa que fala que tem medo de dar errado, né? E o que acontece? E o Heller fala, coragem é o antídoto do medo. Quem não tem medo não tem coragem. Então, assim, é bem isso. Medo, ele existe. A gente tem medo. Óbvio que a gente tem. Quantas vezes eu não tive medo eu tive medo de não dar certo? Poxa, eu vou ficar 5 anos numa faculdade e depois ainda tenho que fazer uma prova e depois ainda tenho que correr atrás dos clientes, porque como que eu vou fazer? Sabe, lógico que a gente tem medo. E por mais que eu tenha tido um bom exemplo, também isso não Claro. me exime de ter medo. Claro. Lógico que a gente tem e a gente enfrenta outros problemas no dia a dia, às vezes é doença, em uma infinidade de coisas que a gente passa na vida, porque a vida não é só flores, é complicado, mas o que a gente tem que ter? É aquela coisa que você falou, que eu acho que resume bem, é a fé. Beleza, eu tô nessa situação hoje, mas eu já saí de uma situação pior no passado e eu vou sair de novo. Eu vou vencer essa situação. E é você encarar, porque o medo, ele faz você retroagir, você virar as costas para o caminho que você estava indo. Então, não, eu vou. Deus é comigo, sabe? Eu estou fazendo o que é certo, o que eu estou fazendo não é errado, eu estou fazendo com todo o meu melhor, eu tô dando o meu melhor, plantando o meu melhor, e eu vou continuar. E aquilo que você falou, que eu acho que a colheita vai vir do Senhor, né? Isso que eu acho que é importante. A gente Muito show. O Instagram já vai nos falar que acabou o horário, né? Mas eu quero terminar com uma frase do filme que chama Depois da Terra. Eu já assisti esse filme umas 10 vezes só por causa dessa frase. E o Will Smith fala pro filho dele no filme, né? Ele fala assim, o medo não é real. Ele é fruto da nossa imaginação. O medo muitas vezes é de coisas que nunca vão acontecer. Então, essa é a frase. E eu tenho uma outra frase que eu tirei de um outro livro. E vamos terminar com isso. O medo não é real. Mas, galera do bem, o sonho é real. Aquilo que você sonhar vai acontecer. Mas aí, eu espero que a Suelen tenha gostado de hoje, eu espero que a audiência tenha gostado e ela me convide para uma outra vez a gente falar só sobre sonho, porque o sonho é real. É isso aí. Eu queria agradecer, eu queria falar aqui também para acho que é a doutora Figueiredo. É isso aí, você começou de novo depois de uma falência, se tem medo,
assim como o Gilberto falou, que estava devendo 1 milhão e conseguiu se reorganizar, é você persistir. É você olhar pelo seu potencial. Se você saiu daquilo uma vez, vai sair de novo. E a gente está aqui para isso. Quem quiser depois também, manda mensagem para a gente. A gente volta a tratar dos temas. Gilberto, eu te agradeço demais. Estão perguntando aqui o nome do filme que você falou. Depois da Terra, com Will Smith. Depois da Terra. Tá, e eu agradeço muito a você pelo seu tempo aí. Por Uma alegria, feliz de ver você, viu? Boas pra gente, tá bom? E agradeço Feliz. a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. A live vai ficar gravada para quem pegou depois e vai ficar no YouTube também. Pode ser, Gilberto? Claro, fique à vontade, é seu, tá? É à vontade, então, tá fique à bom, vontade gente. mesmo. Quem assistiu, já manda para aquele amigo que sabe que tá triste, que tá falido, e aí a gente já vai animar uma galera aqui. Obrigada, viu, Gilberto? Deus abençoe você, a sua família, da outra, sua filha que já tá uma moça, tá linda. É verdade. Parabéns para vocês, viu? Tamo junto. Eu vou fazer outra live agora, que eu tenho uma que eu faço às 8. Então, estou saindo daqui e começando outra live, tá bom? Tá bom, então, Gilberto. Obrigada, viu? Bom te ver. Tamo junto, viu? Tá bom. Tchau.